pedrada atrás de pedrada. Galera, Chainsaw Man tá cada vez melhor. Quando ninguém esperava, eis que surgiu o Demônio da Morte. E não bastasse isso, esse capítulo termina com a chegada do Chainsaw Man Fake. Só que, galera, eu vou mostrar pra vocês, ao longo desse vídeo, vários indícios apontando que esse capitinha novo pode ser, na verdade, o Demônio do Fogo. Sim, galera, o Demônio do Fogo. Você pode estar duvidando de mim agora, mas assiste esse vídeo até o final, porque você vai ver que essa minha teoria doida faz sentido. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 196 de Chainsaw Man. Galera, o meu aniversário é no dia 22 de março, então quem puder me dar um presente se tornando membro do canal, isso vai me deixar muito feliz. E você pode fazer isso por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando seu like nesse vídeo ou comprando os mangás do Chainsaw Man pelo meu link na Amazon. O capítulo começa exatamente de onde paramos. A nova aluna transferida se apresentando e soltando uma bomba ao dizer que ela é aquela que irá salvá-los. E aí, ela falou num tom alarmante. Olha, não sei se eu devia falar isso ou não, mas é sério, pessoal. Coitadinhos de vocês. E pra facilitar a didática desse vídeo, eu já adianto que essa personagem nova é o Demônio da Morte. Eu vi alguns inscritos comentando que essa personagem não tem o perfil de ser o Demônio da Morte por ser tímida, medrosa e chorona. Primeiro que isso é uma quebra de expectativa. Eu aposto que ninguém pensou que ela teria essa personalidade, muito menos esse design, né? E vários inscritos notaram uma semelhança de personalidade com a Kobeni, sendo que uma teoria que circula há muito tempo é de que o tal contrato misterioso da Kobeni pode ter sido firmado com o Demônio da Morte. Bom, em segundo lugar, eu acho que essa pode ser apenas uma das várias faces da morte, que é a face que enxerga a morte como uma salvação. Mas eu acho que a morte também pode ter alguma face que seja cruel. E a gente pode pegar como exemplo as mortes através do homicídio. Então, na minha opinião, a morte pode ter muitas faces ocultas que a gente não viu ainda. E talvez a gente só tenha visto, por enquanto, a primeira face da morte. E talvez essa forma frágil e chorona seja um truque para esconder a sua verdadeira natureza brutal. Em vez de causar o impacto com a apresentação de si, a galera da escola simplesmente olhou pra morte como uma cara de que bosta você tá falando. E aí, eles resolveram ignorá-la. O professor saiu da sala e os alunos continuaram normalmente com os preparativos do festival cultural. Mas, em vez de interagir de boa, a morte começou a chorar copiosamente, o que acabou atraindo a atenção dos seus coleguinhas. Um deles, tentando amenizar a situação, resolveu chamar a garota para ajudar nos preparativos do festival e ela concordou, acreditando que a sua ajuda seria uma forma de salvar todo mundo. Só que quando o garoto pediu para ela levar um saco de lixo pro incinerador, ela teve uma postura arrogante, que é bem típica dos demônios, se achando fodona demais pra jogar um lixo fora e achando que era um desperdício ela realizar esse tipo de tarefa banal, sendo que qualquer candango poderia fazer isso. Ou seja, não só ela se sente superior, como não tem o menor problema em deixar claro isso pra todo mundo. E a morte foi além, afirmando que ela poderia salvar todo mundo com seus poderes especiais e apontou pro garoto, que foi simpático com ela, indicando que uma pessoa como ele, que não tem poder nenhum, era quem deveria jogar o lixo fora. Aí o garoto não quis perder tempo discutindo e ele próprio acabou pegando o saco de lixo, já que ela não parecia estar disposta a ajudar e se achava superior demais para pagar de gari. Os alunos ficaram cada vez mais desconfortáveis com a atitude dela e uma garota se irritou e mandou a real. Olha só, eu não sei quem é você, mas as pessoas aqui estão se divertindo e você tá estragando o clima do festival. Aliás, se eu não estou enganada, eu acho que essa garota de Sardas era quem fazia bullying com a Asa no início da parte 2. Ela sugeriu que se a morte quisesse mesmo salvar alguém, talvez devesse sair e esmagar algumas formigas. E foi exatamente isso que a morte fez. A forma como ela reagiu à sugestão de esmagar as formigas me fez pensar se ela é uma pessoa, um demônio, né, muito literal, que não entendeu a ironia do comentário, tipo um Sheldon Cooper, né, de Big Bang Theory, ou se ela é simplesmente mimada e resolveu esmagar as formigas por birra. E o Rodrigo, lá no Discord do canal, chamou a atenção que essa cena da morte esmagando formigas lembra o
painel em que foi mostrado o inferno pela primeira vez na parte 1. Mas antes de prosseguir, tem um detalhe que a Ioro falou no capítulo 192, que quando o demônio da morte descer, os demônios de alto escalão irão aparecer para recepcioná-la. Só que por enquanto, isso não parece que tá acontecendo. Na verdade, em tese, só a Kiga deve estar próxima dessa garota nova, né? Mas aí tem um lance que acontece no final do capítulo que pode ter a ver com isso, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas enfim, se a morte já chegou, será que ainda falta algum preparativo específico para a profecia de Nostradamus se concretizar? É uma teoria doida, mas será que esse festival cultural vai servir de alguma forma para recepcionar oficialmente o demônio da morte? Pode ser que quando a profecia se realizar, a gente veja uma face diferente da morte. Bom, ao observar a morte esmagando as formigas, o mesmo garoto que tentou fazer com que ela ajudasse com o lixo, demonstrou empatia com a garota, presumindo, pelo seu comportamento insuportável, que ela deveria estar passando por maus bocados. Aí ele comentou que muitos alunos também estão passando por dificuldades. Alguns tiveram as casas queimadas, outros perderam familiares, mas dentro da escola, o festival cultural representava um momento de escape. Ali, pelo menos, eles poderiam se divertir e esquecer um pouco o caos lá fora. Ele sugeriu que, se ela quisesse mesmo salvá-los, talvez devesse começar colocando um sorriso no rosto. A garota, porém, se levantou de um jeito melancólico e soltou: "Que pena. Pelo visto, esse festival está fadado ao fracasso." O garoto ficou sem entender nada e é aí que a coisa fica sombria. Ela insistiu que tinha o poder para salvar todos e aí colocou a mão na cabeça dele dizendo: "Com a sua morte, eu vou te libertar dos sentimentos desse mundo." Nesse momento, não restam mais dúvidas, né? Ela realmente é o demônio da morte. Mas o que o demônio da morte quer dizer quando fala que vai salvar todo mundo? Se a gente parar pra pensar, em alguns casos, a morte pode ser sim a salvação para livrar pessoas ou animais do sofrimento. E eu vou dar um exemplo de algo que tá acontecendo na minha vida. Dos 4 doguinhos que eu tenho, um deles tá muito doente. Ele se chama Bidu e tem Alzheimer canino. E sim, isso é uma doença degenerativa que não tem cura e deixa o animal extremamente desorientado, parecido com a doença humana. E aí, ele não consegue mais andar, ele só se arrasta e ele só come ração amassada na seringa. E por mais que a gente dê amor, carinho, façamos tudo que tá ao nosso alcance, o quadro dele é irreversível e a gente percebe que ele tá sofrendo. Então será que a morte, através da eutanásia, não seria a salvação do Bidu? É uma decisão difícil porque, né, eu sinto um amor muito grande pelos meus bichinhos. Mas enfim, eu acho que em certos casos a morte pode não ser tão ruim assim e pode ser a salvação para livrar seres de um sofrimento incessante. Essa é uma forma de interpretar o que o demônio da morte quer dizer quando fala que vai trazer a salvação para os seres humanos. E considerando que a Ioro tem um plano muito macabro e mais sinistro que o extermínio da humanidade, o que, por exemplo, pode ser algo relacionado à escravidão da humanidade pelos demônios, né? Ou a humanidade viver eternamente em guerra, enfim, esse plano pode ser ainda mais macabro se o Chainsaw Man acabar devorando a morte, ela for apagada e deixar de existir. Porque se, por exemplo, os seres humanos forem escravizados pelos demônios, as pessoas vão ser condenadas a viver para sempre em sofrimento. E a morte não seria mais uma opção de salvação desse sofrimento eterno. Ou seja, a morte pode estar ciente do plano macabro da Ioro, já que elas são irmãs, né? E talvez, por saber disso, ela tenha essa visão de que ela pode salvar todo mundo com seus poderes especiais. Antes que ela pudesse matar o garoto, um som familiar ecoou pelo ambiente. Randandandan. E aí, todo mundo pensou: o Denji chegou. Só que não exatamente. Do alto de um prédio, uma figura com motosserras emergiu das sombras e o próprio garoto acreditou que era o nosso Chainsaw Man. Mas, ao invés do Denji, ouvimos um discurso meio peculiar dizendo o seguinte: escutem bem, tem alguém clamando por socorro e meu coração arde com a vontade de acabar com o mal. Eu vim das profundezas do inferno, acelerando meu motor para chegar até aqui. Nesse momento, a figura aterrissou no solo e a garota disse que também irá salvá-lo, mas ele ignorou completamente isso e continuou com seu discurso: eu mato demônios com o poder de um demônio. Eu faço justiça com o poder da justiça. Meu nome é Chainsaw Man. Depois de muitos meses, eis que finalmente surgiu o Chainsaw Man fake. E de fato, esse demônio tem uma aparência semelhante ao Chainsaw Man, já que tem motosserras nos braços e na cabeça. Mas agora vamos aos detalhes. Quando esse demônio falou: eu mato demônios com o poder de um demônio, isso é exatamente o que o Denji faz. E o Pochita
Potita é um demônio que mata demônios, e por isso ele é muito temido pelos próprios capetinhas. E quando esse demônio disse que faz justiça com o poder da justiça, isso me fez lembrar da Yuko, que teve uma transformação demoníaca após ter firmado um contrato com o demônio da justiça. E ela se dizia motivada em se tornar um símbolo da justiça e queria se tornar alguém como o Chainsaw Man. E percebam que esse negócio em volta do corpo desse Chainsaw Man parece uma capa, como se ele fosse um super-herói da justiça, sabe? Toda essa apresentação que esse Chainsaw Man fez de si, dizendo que ele ouviu alguém clamando por socorro e que o seu coração arde com a vontade de acabar com o mal, é algo que guarda relação com a descrição que a Makima fez do Potita quando estava explicando os reais poderes do Chainsaw Man pro Kishibe e disse que bastava chamar por ajuda que o Potita apareceria. E voltando naquilo que a Yoro comentou no capítulo 192, esse Chainsaw Man até pode ser o primeiro demônio que apareceu pra recepcionar a morte. Só que esse não era bem o tipo de recepção que eu tinha pensado inicialmente. Eu achei que os demônios de alto escalão apareceriam como forma de venerar a morte, já que ela tá no topo da hierarquia dos demônios, e pode ser uma espécie de divindade entre os demônios. Agora, um ponto é o seguinte, galera, será que esse é o mesmo Chainsaw Man fake que matou a Yuko? Então, não parece ser o mesmo. Aquele que matou a Yuko tem mão e braço com aparência humana, enquanto as mãos e braços desse Chainsaw Man de agora têm um formato bem diferente e tem uma aparência mais demoníaca. Por outro lado, o Chainsaw Man que matou a Yuko e aquele que salvou o Denji Asa do demônio da queda, eles aparentam ser a mesma pessoa e ambos têm traços mais humanos. Ou seja, será que esse carinha novo é a terceira versão fake do Chainsaw Man? Galera, eu acho que todos esses fakes têm alguma ligação com o demônio do fogo, já que os humanos que firmaram um contrato com ele são capazes de assumir a forma que desejarem. E aí, a partir disso, houve aquela eclosão de fakes do Chainsaw Man pela cidade. Na verdade, eu acho que até a Yuko celebrou um contrato com o demônio do fogo, achando que tinha sido com o demônio da justiça. Até porque, de acordo com Balen, foi exatamente isso que aconteceu com os seguidores da igreja do Chainsaw Man. Aí, pegando tudo isso que eu falei, eu cheguei à teoria louca de que esse carinha aí pode ser o demônio do fogo, já que, seguindo a lógica das suas habilidades, ele também deve conseguir assumir a forma que ele desejar. E também tem um detalhe que a Yoro falou pro Denji, que ele verá o demônio do fogo quando o demônio da morte descer. E meio que a morte acabou de descer, né? E considerando que a Yuko se achava o símbolo da justiça, e esse capetinha novo mencionou que faz justiça com o poder da justiça, talvez o demônio do fogo tenha um conceito próprio do que a justiça simboliza pra ele. E ainda tem um detalhe, esse capeta falou, o meu coração arde com a vontade de acabar com o mal. Ou seja, galera, eu tô apostando que esse cara é o demônio do fogo. Será que ele é mesmo? O que você acha dessa teoria? Comenta aí. Infelizmente, na semana que vem teremos aquela famosa pausa, mas o meu hype tá aumentando a cada novo capítulo. E se você curtiu o vídeo, eu te peço pra clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!